ou ele é figurado. Ele é apenas representativo e não literal. Segundo lugar, porque a tribo de José e a tribo de Levi estão inseridas aqui nesse texto, já que a tribo de Levi não estava entre as tribos que recebeu possessão, e José teve o seu nome substituído por um dos seus filhos. Na verdade, José e Levi tiveram os nomes substituídos pelos dois filhos de José. Aonde está a tribo de Dan, que não aparece aqui, e aonde está a tribo de Efraim, que também não aparece nesse texto. A bem da verdade, nós temos na Bíblia pelo menos 20 vezes em que a relação das tribos dos filhos de Israel aparece. E nós vamos ver em Gênesis capítulo 49, Ezequiel capítulo 48, e aqui em Apocalipse capítulo 7, nós vamos ver que o formato das tribos, eles mudam um pouco. Mas nós temos que as tribos que tomaram posse da terra prometida é diferente da sequência que está aqui. Essas tribos que participarão da grande tribulação também é diferente do formato original daquelas que tomaram posse da terra prometida. O formato das tribos, a sequência das tribos, que está em Ezequiel capítulo 48, também é diferente da que está escrito aqui. Provavelmente, Ezequiel capítulo 48 refere-se às tribos que participarão do milênio. Mas a bem da verdade, por que Dan não está aqui? Uma das explicações é que a tribo de Dan não está aqui porque acredita-se, mas não é certeza, e o texto também não nos afirma isso, mas acredita-se que alguns estudiosos especulam que o anticristo sairá da tribo de Dan, mas isso é especulação, não há nada que prove isso na Bíblia. A tribo de Efraim não está no texto, porque foi uma tribo que muito se envolveu com idolatrias, e provavelmente perdeu o seu lugar aqui. Alguns questionam que essas tribos aqui, elas não são literal, não são de Israel, porque durante o cativeiro da Síria, as 10 tribos se perderam, não voltaram mais à terra, e as 2 tribos de Judá, depois do ano 70 depois de Cristo, também se espalharam sobre a terra, e não se sabe exatamente aonde estão essas pessoas. Mas, queridos, independentemente do que aconteceu com essas 12 tribos ao longo da sua história, fica difícil identificar aonde elas estão, quem são essas pessoas que pertencem a essas 12 tribos de Israel. Mas isso não é problema para Deus, isso é problema para os homens. Para Deus não. Deus sabe exatamente aonde está cada um desses judeus, dessas 12 tribos, aonde eles moram, aonde eles estão, como eles estão e como eles se converterão a Cristo. Não é problema para Deus, porque o Senhor conhece todas as coisas, Deus conhece tudo e a todos. Louvado seja o Senhor. Aqueles que dizem que esses 144 mil não é literal, dizem que esses 144 mil aqui é a igreja, porque 12 vezes 12 é 144, representando a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Porém, querido, não faz sentido, porque o texto é muito claro para falar da sua, que os 144 mil é literal mesmo. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. O texto é claro. Há no livro do Apocalipse muita simbologia, mas nós não podemos tomar o que é literal e tornar simbólico. Não podemos. Só podemos correr num erro de interpretação perigosíssimo. O texto aqui é muito claro,
os 144 mil são de todas as tribos dos filhos de Israel. E ele enumera tribo por tribo, nome por nome. Não, mas a igreja não é o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus, porque em Abraão, todos nós somos benditos em Abraão. Porém, de forma sanguínea, literal, nós não somos das tribos de Israel. Nós não somos. E o texto aqui é muito claro. É claro que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que são descendentes pela fé. E se o Senhor está selando, marcando, escolhendo estes homens aqui nesse texto, é porque de fato o Senhor entende que eles não apenas são descendentes biológicos de Abraão, mas eles também são descendentes espiritual, pela fé. Eles abraçam o Evangelho, a verdade de Deus, não aceitam o regime do anticristo, não se dobra ao governo do anticristo, eles se convertem ao Senhor de todo o coração, e é por isso que o Senhor marca, sela, guarda, protege eles neste período da grande tribulação. Porém, queridos, nós vamos entender então que esses 144 mil são descendentes sim das tribos de Israel, literalmente. Observe que esses dois grupos de pessoas, o primeiro, nós temos um grupo limitado, 144 mil, mas o outro grupo, a Bíblia vai dizer, eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar. Nós temos dois grupos distintos. O primeiro grupo é um grupo com a quantidade limitada, 144 mil. E esses 144 mil aqui, João não viu no céu. João não viu eles no céu, viu na terra. Existem algumas seitas que dizem que só serão salvos 144 mil. É os 144 mil que vão para o céu. O texto não diz que eles estavam no céu. O texto mostra que eles estavam na terra. Quando vai se referir ao grupo que é inumerável a quantidade, aí João vê no céu. Então observe, a quantidade daqueles que estão no céu, e João vê eles no céu, não é 144 mil. João diz assim, depois dessas coisas, que coisa? Depois que os 144 mil que estavam na terra foram selados pelo Senhor, depois dessas coisas, eis que uma grande multidão que não podia numerar, de todas as nações, e portanto, não entra aqui, não é exclusivo aqui para Israel, de todas as nações, tribos, povos e língua, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas na mão. Aonde é que essas pessoas estavam? Diante do trono. Quantas pessoas eram? Não sabemos. Não sabemos quantas pessoas eram. Limitar o céu a 144 pessoas é limitar demais a graça e a misericórdia e a salvação de Cristo Jesus. Pois a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele não disse só tinha 144 mil. Seria um céu muito pequeno, muito reduzido. Não, querido, a graça de Deus alcança todos os povos, todas as nações, todas as línguas. João vê uma multidão que ele não podia numerar. Aliás, Deus disse para Abraão, olha, para as estrelas do céu, tu pode contar, assim será a tua descendência. Olha para a areia do mar, tu pode contar os grãos
pronto, pois assim será a tua descendência. Louvado seja o Senhor para todo sempre essa noite. Então observe, o anjo aqui aparece e diz para aqueles 4 anjos: não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na testa os servos do nosso Deus. Observe, quem é que eles vão selar? Todas as pessoas? Não, eles vão selar aqueles que são servos. Se são servos, é porque eles abraçaram a fé em Cristo. Abraçaram a fé em Cristo. E estes servos de Deus, de onde eles são? São descendentes dos filhos de Israel. São judeus convertidos a Cristo durante o período da grande tribulação. A quantidade? 144 mil. O que eles vão fazer neste período? Não sabemos ao certo. É apenas especulações, são apenas deduções, mas o texto não fala ao certo. Mas, se esta quantidade de pessoas foram salvas aqui na terra, e aí João vê que uma multidão está de pé diante do Cordeiro, e aí um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. E ele então me disse: são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então observe, de onde vem essa multidão que João vê em pé diante do Cordeiro? Eles vieram de onde? Da grande tribulação. Eles vieram não de uma tribulação, eles vieram da grande tribulação. Eles vieram da grande tribulação. E por que eles estavam ali? Porque eles foram mortos. Eles foram mortos porque não aceitaram o sinal da besta, não aderiram ao sistema do anticristo. Eles estão ali porque devem ter se convertido a Cristo. Se eles estão ali e se converteram a Cristo, provavelmente alguém pregou para eles, porque a salvação vem através da palavra, é através do ouvir a palavra. Alguém pregou. Foi os 144 mil? Talvez. Certeza? Não temos. Certeza nós não temos. A certeza que nós temos é que eles se tornaram servos de Deus, é que eles se converteram em meio ao maior caos que essa humanidade ainda vai passar. Não passou, ainda vai passar, né? E João, quando vê aquela grande multidão, que ele diz não podia numerar, e portanto ele não sabe a quantidade de pessoas, só sabe que elas vêm de todas as nações, tribos, povos e língua. Elas estão de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Se você voltar para o capítulo 6, o versículo 12 ao 17, as pessoas na terra estão se escondendo de Deus e pedindo que os montes caiam sobre elas. As pessoas estão em total desespero, e é porque o pior ainda nem começou, está só começando, e elas já estão em desespero. Esses aqui foram derrubados na terra porque foram mortos, mas estão de pé diante de Deus. Os homens estão na terra de pé e querendo que os montes caiam sobre eles. Os homens na terra estão vivos e querendo a morte, e a morte fugindo deles. Esses aqui
são mortos, mas encontram a eternidade na glória no céu com o Senhor. Olha o contraste, irmãos. Olha o contraste, né? Observe que essa multidão está diante do Cordeiro, está diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, que fala da santidade, da pureza e da justiça dos santos. A Bíblia diz que nós devemos seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Seguir a paz e a... Engraçado, a paz vem antes da santificação. A paz vem antes da santificação. Porque quando nós não conhecemos o Senhor, nós estamos em inimizade com Deus. Primeiro nós temos que fazer a paz com Deus e com o nosso próximo. Aí vem a santificação. Não há santificação sem proximidade de Deus. Porque homem nenhum pode ser santo por conta própria, por esforço próprio, por mérito próprio. Não consegue, não fará, é impossível. Então observe, essa multidão que está de pé, observe, eles foram mortos. Aqui nós vamos voltar a um outro ensino que a gente já havia falado. A questão da imortalidade da alma. Se quando morre, o sujeito fica totalmente inerte, sem entender, sem nenhum movimento, esperando somente a ressurreição, nesse texto aqui não condiz. Aliás, em muitos outros textos da Bíblia não condiz. Porque quem dorme é o corpo, não é a alma. Quem dorme é o corpo, não é a alma. Quem descansa é o corpo, não é a alma. Essas pessoas estão de pé diante do Cordeiro, e elas estão servindo a Deus noite e dia. Elas estão clamando, louvando e adorando o Senhor. Se morreu, acabou? Então, queridos, esse texto não faz sentido. Mas é para que você entenda. E tenha muito cuidado com esta doutrina que diz, não morreu, fique em silêncio, aguardando a ressurreição. A alma não fala, não se comunica, nada acontece até que haja a ressurreição. Observe que essas pessoas ainda não tinham passado pela ressurreição. Elas não tinham ainda ressuscitado. Mas elas estão diante do trono de Deus. Estão diante do trono de Deus, clamando, adorando e já servindo o Senhor. E o Senhor já consolando elas. Interessante? Então observe, elas estão com vestidos brancos, que fala da santidade e da justiça dos santos. E elas estão com palmas nas mãos. Que significa isso? Palmas nas mãos, ou palmeiras nas mãos. Observe que esta multidão é diferente da igreja. Por que ela é diferente da igreja? Porque João não vê essa multidão coroada. João não viu essa multidão coroada. Porque a multidão coroada é a igreja. A multidão coroada é a igreja. João não vê essas pessoas aqui com coroas. João só vê elas com palmas nas mãos, mas não vê coroas em suas cabeças. Porque quem foi recompensada foi a igreja no momento do arrebatamento. Esses aqui, eles
morreram na terra durante a grande tribulação. Esses aqui não participaram do arrebatamento. E por isso que eles não têm coroa. Eles só têm palmas nas mãos, palmeiras na mão, que se representa a vitória. A vitória de Deus diante dos seus inimigos. Eles estão comemorando, mas não estão com coroas. Não estão com coroas. Observe, queridos, que eles clamam em grande voz. Então quem morre não está inerte. Pelo menos a alma. O corpo sim, o corpo dorme, vai virar pó. Mas observe que eles clamam ao Senhor, ao Deus que se assenta no trono e o Cordeiro, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e antes do trono se prostraram com o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, observe, não somente essa multidão clamava, mas os anjos também adoravam a Deus, dizendo amém, louvor e glória, sabedoria e ações de graça, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus pelo século do século, amém. Nesse momento um dos anciãos toma a palavra dizendo, e estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? João então disse, Senhor, tu sabes. Ele disse, são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Observe que essa multidão não foi salva. Alguns dizem assim, as pessoas que são salvas na grande tribulação vão ser salvas porque elas darão a sua própria vida, serão salvas. Não, elas serão mortas porque são salvas. Elas não morrerão para se salvar, elas já são salvas, e por serem salvas, serão perseguidas e mortas pelo anticristo. Toda salvação pertence a Deus, toda salvação é através do sangue do Cordeiro. O homem por si só, não é derramando o seu próprio sangue que o homem é salvo. O homem é salvo através do derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Não importa a época, não importa se foi no Antigo Testamento, no Novo Testamento, antes da tribulação, depois da tribulação, não importa qual é o período, quem salva é Cristo, a salvação pertence a Deus e é sempre através do sangue do Cordeiro. Eles estão em pé, eles clamam, eles estão vestidos de vestiduras brancas, eles têm palmas na mão que representam a vitória deles, de serem salvos, libertos, transformados. O Senhor os guardou, razão porque se acham diante do trono de Deus. Qual é a razão pela qual eles estão diante do trono de Deus? Porque lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eis a razão deles estarem ali não é porque eles foram mortos. A razão deles estarem ali é porque os pecados deles foram perdoados e purificados do sangue de Jesus quando eles estavam na terra. Eles não purificaram as suas vestes depois que morreram. Eles purificaram e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro quando estavam vivos. Razão pela qual se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, jamais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem o ardor algum. Pois o Cordeiro de Deus que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. O que é que ele está dizendo aqui? Todo o sofrimento que eles passaram na terra,
o Senhor vai consolar. O que é que esse texto está querendo dizer? É que agora todo sofrimento, toda escassez, toda necessidade que outrora eles passaram na terra, acabou. Eles estão em um novo momento, eles estão no estado eterno de vida, de alegria, de consolo, de proteção, de habitação para sempre com o Senhor. Glorifique ao Senhor Jesus essa noite. Então observe, é claro que algumas coisas aqui a gente não vai ver uma sequência, algumas coisas às vezes acontecem de forma sequenciada e algumas coisas às vezes acontecem de forma simultânea. A gente precisa estar muito atento a esses detalhes. Mas o que queremos dizer essa noite, com o capítulo 7, é que no intervalo entre o sexto selo e o sétimo selo, Deus abre o espaço aqui, Deus abre uma porta, vamos assim dizer, de salvação, para que as pessoas de todas as nações conheçam o Senhor e possam ter uma última oportunidade de salvação. O Senhor também abre a porta de salvação para os judeus, já que é o povo da promessa, escolhido, o povo escolhido em Abraão. Deus também abre as janelas para a porta da salvação, para os judeus que se convertem a Cristo. O Senhor abre a porta de salvação para pessoas de todas as nações que também queiram se arrepender, queiram ter os seus pecados purificados pelo sangue do Cordeiro. O Senhor aqui abre a possibilidade, mesmo em meio ao caos, ao desespero, à morte, à guerra, à fome, à doença, o Senhor abre a porta da graça, da salvação e da misericórdia, através da pregação do Evangelho, através de uma ação do Espírito de Deus para estas pessoas. Mas o Espírito de Deus foi com a igreja. O Espírito de Deus nunca deixou e nem deixará de agir na terra. O Espírito de Deus agiu desde quando a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus agiu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na era presente, na era futura. O Espírito de Deus é Deus, e Ele é um Deus onipresente. Ele é um Deus onipresente, Ele está presente em todos os lugares, em todas as épocas. A ação do Espírito de Deus é que é diferente. A ação do Espírito de Deus hoje é mais intensa, é mais profunda, é mais abundante, é mais ampla, por conta da presença da igreja. Mas neste período, como estas pessoas ouvirão e crerão, se o Espírito de Deus não convencê-las? No período mais negro, mais difícil, aonde as pessoas aceitaram a Cristo, dizer que é um cristão equivale a perder a vida, equivale a passar necessidade, já que se não tiver o número da besta, nem compra, nem vende, não comercializa. Servir a Deus nesse período da grande tribulação é colocar a vida em risco, é ser morto a qualquer hora, é ser perseguido, é passar necessidade. Precisamos aproveitar este momento tão bom que a gente está e não aproveita, para pregarmos o Evangelho, para viver o Evangelho de forma integral, para cumprir a vontade de Deus. Precisamos entender que se nesse período de pandemia, o medo, o desespero, a fome, o desemprego, a morte tomou proporções gigantescas. Imagine quando os selos forem abertos,
Imagine quando os 7 selos foram abertos. Imagine quando as 7 trombetas foram tocadas. Imagine quando tudo isso acontecer durante a grande tribulação, onde Jesus disse que dias iguais a esse não houve e nem haverá. A pergunta que não quer calar é a seguinte: você deseja subir no arrebatamento? Ou você deseja esperar as coisas ficarem insuportáveis? A grande pergunta é: se com toda essa facilidade temos dificuldades, muitos têm dificuldade de vir a Cristo, imagine quando o espírito do erro for derramado na terra de forma abundante. Imagine. Porque neste período a Bíblia diz que apesar de todos os flagelos de Deus sendo derramados sobre a terra, os homens vão tentar se esconder e não se converter. Semelhante ao que Adão fez lá no jardim do Éden. Pecou, se escondeu. Além de tentarem se esconder e desejarem a morte, eles vão blasfemar contra Deus. Irmãos, quando o coração do homem está endurecido, não importa se ele vê milagre e não importa se ele é castigado. A grande questão é a disposição do coração dele. A geração que mais viu milagre, que foi a geração que passou pelo deserto, foi uma das mais incrédulas. Para a gente entender que milagre por si só não converte ninguém. O castigo de Deus também nesse período será algo intenso e muitos não se convertem. Muitos não se convertem. Então nós temos que entender que o Senhor, Ele é um Deus de misericórdia. Ele quer o melhor para a igreja. Precisamos estar orando e vigiando, porque a trombeta de Deus vai soar a qualquer hora. Portanto, prepara-te, ó igreja, para se encontrar com o seu Senhor. Precisamos entender que pela grande misericórdia dele, Ele vai abrir a porta da salvação para judeus convertidos, para gentios que queiram se converter neste período. Mas eu pergunto, será que para aqueles que conheceram um dia o Senhor e brincaram de ser crente, será que eles vão se converter ou eles serão facilmente enganados pelo anticristo? Hein? Será que aqueles que um dia conheceram ao Senhor e brincaram, será que nesse período eles vão se converter mesmo? Ou será que essa grande multidão que se converte aqui foram pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir e entenderam e reconheceram que mesmo o diabo falseando as coisas, mesmo o diabo implantando a falsa paz, uma moeda única, uma religião única, um comércio único, uma paz falsa, uma religião única, uma adoração única, mesmo assim, os olhos deles se abriram, mesmo assim eles entenderam a palavra, mesmo assim eles compreenderam que aquele anticristo não é Cristo, se fazendo de Cristo, tentando passar por um homem bom, justo, que veio unir, que veio trazer a paz e a prosperidade, e que na verdade era um tremendo enganador, um mentiroso, um homem usado pelo diabo. Mas o diabo, ele é assim, ele começa enganando, ele nunca mostra de primeira mão o engano e a mentira, nunca vai mostrar. Como é que ele engana? Ele tem que mostrar algo que parece
com Deus, mas não é. Parece bom, mas também não é. Parece paz, mas também não é paz. Mas o Senhor, pela grande misericórdia, usará de alguém. 144 mil, as duas testemunhas, quem é? Não sei. Alguém será usado. Deus preservará aqui 144 mil homens da tribo de Israel que se converte a Cristo. Muitos de todas as nações vão aceitar o Senhor, mas perderão a sua própria vida pela sua decisão, assim como muitos cristãos na era da igreja, nos 100 primeiros anos da igreja. Muitos cristãos também foram mortos por causa do Evangelho. Hoje nós temos o privilégio, a perseguição que nós temos por causa da nossa fé, irmão, é algo muito pequeno. Ao comparar o que a igreja primitiva passou com o que essas pessoas na grande tribulação vão passar, nós não passamos nada. Isso é uma lição para a gente parar de estar reclamando da vida, a gente parar de estar reclamando de tribulação, que é muito pequena em comparação ao que vai acontecer nesse período. Aliás, Paulo disse assim, irmãos, a nossa leve e momentânea tribulação, e olha que as tribulações de Paulo nem se parecem com a sua, nem com a minha, anda longe. E ele, no meio de tanto sofrimento, onde chegava apanhava, era apedrejado. Ele disse, a nossa leve é 40 chibatadas nas costas, é leve. A nossa leve e momentânea tribulação não é de ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Glória ao nome do Senhor Jesus para todo sempre. Fica de pé. Então, queridos, haverá salvação? Sim. Quem serão essas pessoas? Judeus convertidos a Cristo e gentios convertidos de todas as nações. Provavelmente porque vão perceber o engano do anticristo. Provavelmente se converterão através da pregação do Evangelho. Porque o Senhor, apesar de ser um Deus de justiça, Ele nunca deixará de ser um Deus amor. Aonde opera a justiça, opera o amor. Aonde opera a justiça também opera o amor. O Senhor não tem prazer em ver a terra sendo destruída, os homens em guerra, a fome, a morte, o desespero. Não, o Senhor não tem prazer. Mas tudo isso é consequência, é colheita do pecado dos homens. Não esqueça, quando Adão pecou, ele não afetou só ele. Ele afetou todo o universo. O pecado, irmãos, é terrível. A Bíblia diz que por causa do pecado, a natureza geme. A fauna e a flora gemem. Não é só o homem. O pecado é devastador. É devastador. Mas a graça e a misericórdia de Deus é maior do que qualquer coisa. O que devemos fazer? Esperar para a grande tribulação chegar para a gente ser salvo? Ou orar e vigiar para quando Jesus vier a gente ser arrebatado? Os que forem arrebatados, além de serem arrebatados, terem um corpo transformado, vão receber a coroa de glória e de recompensa, participarão das bodas do Cordeiro. Estes aqui perderão a festa das bodas do Cordeiro e perderão os galardões. Pelo menos foram salvos. Pelo menos foram salvos.
pelo menos foram salvos. Então não brinque. Nós já vimos aqui que os selos, quando forem abertos, só esse terremoto aqui já é assustador, né? Os homens vão estar em desespero tão grande que vão pedir para as rochas caírem sobre eles. E aqui é só o primeiro de 3 grandes terremotos que vai se abalar sobre essa terra. Próximo, quinta-feira, a gente fala sobre as 7 trombetas. O que é que vai acontecer ainda sobre a terra? Só começando. Aqui Deus está guardando logo os seus. Muitos serão mortos por causa da sua fé, mas ganharão a vida eterna. Agora, os que vão ficar aqui e que vão aceitar e aderir à marca da besta, aí o que vai vir é muito sério. A gente vai deixar para a próxima quinta-feira. Amém? Quem essa noite